Bom, vamos lá então para o primeiro episódio, o primeiro vídeo do Literacine. Se você não sabe o que é o Literacine, é um projeto onde todo mês a gente lê um livro e assiste a obra adaptada para o cinema desse mesmo livro. Para esse mês de setembro, o livro escolhido foi O Homem Duplicado, do José Saramago. Esse é um autor que eu acho que dispensa apresentação, né? Talvez seja um dos autores mais conhecidos e falados e renomados na língua portuguesa. Ganhador do Nobel de 98, escreveu uma obra muito vasta, mais, de 30 títulos, entre romances, peças, contos, livros infantis até. Eu acho que o Saramago é um autor extremamente versátil, muito produtivo até o final da sua vida, e isso eu achei bem interessante também, porque reflete diretamente no conteúdo das obras que ele escreveu no caso, e é o meu autor favorito da vida, como muita gente já está cansada de me escutar falar, e também é meu xará. Para quem não sabe, meu primeiro nome é José, e eu gosto muito, muito, muito mesmo do Saramago. Esse livro não foi diferente, né? Lembrando que sempre vai ter discussão aqui envolvendo toda a história, então é possível que você tenha algum spoiler aqui caso você não tenha lido o livro ou assistido ao filme. E por isso que eu gosto de falar sobre tudo, né? Para a discussão ficar mais rica, mais elaborada, e a gente pode continuar discutindo lá embaixo ou nas redes sociais que também estão no box da descrição. Falando dessa obra, da história do livro, inicialmente vamos falar só do livro. O que a gente vai ter aqui? A história se passa num país desconhecido, numa cidade que não tem nome, mas dessa vez os personagens sim têm nomes, né? Diferente de alguns romances do Saramago mais conhecidos, como Ensaio sobre a Cegueira ou Ensaio sobre a Lucidez. Aqui a gente tem personagens sim com nomes, e não apenas isso, o próprio protagonista, que tem o nome de Tertuliano Máximo Antônio, ele tem exatamente um nome bem longo, bem comprido, e ele sempre é citado com o nome completo durante toda a narrativa, do início ao fim. Ele é sempre tratado como Tertuliano Máximo Afonso. Ele é um professor de história de uma escola dessa cidade, né, desse país, e ele tem uma vida descrita inicialmente como se a vida dele fosse muito pacata, muito parada, porque ele está acometido do que viria a ser uma possível depressão. E ele fica circulando pela escola, ele tem contato direto com outros professores que são bem próximos a ele, e alguns professores percebem que ele está tendo um desempenho menor, ele está tendo uma sociabilidade assim, mais travada, com menos frequência. E esse professor de matemática, que é o grande amigo dele da história, orienta que ele busque algumas coisas para se distrair, para se divertir, porque ele se dedica exclusivamente ao trabalho. Ele tem uma namorada, que é a Maria da Paz, mas inicialmente ela tem pouca participação na história, mas depois ela vai adentrar com mais ênfase na narrativa. Mas voltando para o início, esse professor de matemática sugere que ele procure filmes para se distrair. E nessa de sugerir alguns filmes, ele acaba passando a dica de um filme que ele aluga na locadora. O nome do filme é Quem Porfia Mata Caça. E eu achei bem interessante também, porque aqui no livro o Saramago ele trabalha muito bem a questão dos títulos e dos nomes. Então, assim, pelo teor da história, eu creio que os nomes dos filmes, no caso, eles tinham sim um propósito dentro daquela narrativa. Eles não foram escolhidos à toa. Essa expressão, quem porfia mata caça, eu não conhecia, né? Eu não sabia o que era esse verbo porfia, e fui procurar, fui pesquisar. E eu encontrei, segundo a minha pesquisa, espero que esteja correta, que seja de fontes confiáveis, eu descobri que esse termo é uma expressão portuguesa que tem mais ou menos o sentido de quem tenta muito acaba alcançando. Seria mais ou menos algo nesse rumo, nesse sentido. E é bem muito o que acontece na história do livro, né? Porque ele tenta encontrar essa pessoa e ele acaba achando. E daí ele se envolve diretamente com ela e a narrativa toma um outro rumo. Mas enfim, ele pega esse filme, ele aluga, e quando ele assiste, ele percebe que sim, tem uma pessoa naquele filme, um ator secundário, um ator coadjuvante, que se parece muito com ele, né? Tanto fisicamente quanto até a própria voz, inclusive. Ele então começa a ficar obcecado por conta desses filmes. Ele procura na locadora mais filmes dessa produtora para ver se ele encontra novamente esse mesmo ator, e ele encontra sim outros filmes com esse mesmo ator. E daí ele começa uma busca frenética, meio que obsessiva por esse cara. Ele descobre pelo crédito dos filmes o nome dele, vai na lista telefônica e de alguma forma ele consegue sim entrar em contato com esse ator. Ele acaba descobrindo depois que ele tem um outro nome, né, que o nome que ele encontra nos filmes, no crédito dos filmes,
é um nome artístico, e ele consegue encontrar o nome dele real, e ele liga para esse cara, ele liga para esse ator. A princípio ele deixa entendido que ele só quer encontrar para poder ver realmente aquele outro duplo dele, aquela duplicação dele ao vivo, para poder constatar o que ele já sabia, que eles eram de fato iguais. E a princípio, quando ele encontra o Antônio Claro, que é o ator, ele fica meio reticente, ele fica na defensiva, ele fica meio evasivo mesmo. Ele não quer contato nenhum, ele não quer proximidade alguma. Mas o Tertuliano, ele fica insistindo até ele conseguir desenvolver até no próprio ator, no próprio Antônio Claro, uma vontade também de conhecer essa pessoa que se diz igual a ele. Então ele se encontra numa espécie de casebre, não é casebre exatamente, numa espécie de chácara no interior assim da cidade, bem longe do centro urbano, porque o Antônio Claro tem receio que alguém veja os dois juntos, e ele acredita que é mais seguro nesse local. E dentro dessa chácara, eles de fato constatam sim que eles são literalmente iguais, que eles têm o mesmo corpo, as mesmas cicatrizes, os mesmos sinais, e tudo deles é literalmente igual, inclusive a data de nascimento. E a diferença de um para o outro é de apenas algumas horas com relação ao nascimento, ou seja, tem um deles que é mais velho, ou supõe-se que seja mais velho, que no caso é o Antônio Claro. Então o Tertuliano seria o duplicado da história, né? Segundo o que eles conversam lá. Depois disso, a história meio que se inverte, né? Porque se antes era o Tertuliano que tinha um interesse maior em encontrar o Antônio Claro, em encontrar aquele duplo e conhecer de fato aquela pessoa que estava lá, que era uma cópia dele, o jogo vai virar ao contrário, vai ser o próprio Antônio Claro que vai ficar mais na ânsia de conhecer mais desse cara, né? Desse outro personagem que é igual a ele. E ele vai começar a participar ativamente da vida desse professor de história. O Antônio Claro é casado, ele tem uma relação estável com a moça, a Ellen, mas ele começa a participar da vida do Tertuliano, e ele descobre que o Tertuliano tem uma namorada, tem uma noiva, né? Porque depois ele chega a ficar noivo, e ele começa a se interessar afetivamente por essa moça. Até o momento em que ele arquiteta um plano, onde ele vai até a casa do Tertuliano, e ele meio que faz com que o próprio professor, o próprio Tertuliano, aceite uma ideia que ele já criou na mente dele, que é ele ter uma noite com a Maria da Paz, que até então não sabe de nada dessa história toda que está acontecendo, e depois que ele conseguiu o que ele quer, que é dormir com a Maria da Paz, ele vai deixar os dois em paz. E ele aceita, o Tertuliano aceita, ele é uma pessoa que ele é muito passivo, ele é muito ingênuo em muitas vezes, e ele acaba cedendo a esse pedido do Antônio Claro. Então, para isso, os dois trocam de roupa, né? Porque a Maria da Paz pode perceber que a roupa dele é diferente, então eles acabam trocando a roupa um do outro, trocam, o cara tira a aliança, né? O ator tira a aliança, pega o carro do Tertuliano e vai até o encontro da Maria da Paz, e vai para essa chácara onde ele encontrou o Tertuliano no começo da história. Enquanto isso, o Tertuliano veste as roupas do ator e vai para casa dele, né? Porque ele não consegue ficar em casa com aquela situação acontecendo ao mesmo tempo que ele está sentado sem fazer nada naquele local. Então ele meio que, como uma forma de atenuar essa dor que ele está sentindo por conta de uma traição da esposa, de forma consciente, porque ele sabe o que está acontecendo, ele concordou com aquilo, ele vai para a casa do ator, do Antônio Claro. O que acontece é que na chegada da casa do ator, quando o Tertuliano entra na casa, ele encontra a esposa do Antônio Claro, que ela sim já sabia de tudo o que estava acontecendo, ela sabe da existência de um duplo, ela atendeu muitas vezes ligações do próprio Tertuliano quando ele queria entrar em contato com o Antônio Claro, e ela sabe que ele, na verdade, não é aquela pessoa que ela pensava, não é o marido dela. Mas isso só acontece a partir do momento em que ele literalmente fala que ele não é o Antônio Claro, que ele é o Tertuliano vestido com as roupas do Antônio Claro. Enquanto isso, uma coisa que eu não comentei é que, da mesma forma que o Tertuliano entrou em contato com o Antônio Claro por telefone, algumas ligações também são feitas para a casa do ator com o mesmo tom dos questionamentos que o Tertuliano fazia no começo da história. E isso vai se repetir ao final, né? Que é uma coisa muito interessante que eu achei, e foi uma forma brilhante do Saramago fechar e arrematar aquela história toda. O que acontece, na verdade, é que no retorno do Antônio Claro e da Maria da Paz da casa onde eles foram passar uma noite,
Não se sabe se os dois de fato conseguiram passar a noite sem ela descobrir nem nada, porque isso não é mencionado, mas eles têm um acidente de carro e os dois morrem de maneira imediata. E o Tertuliano só descobre isso no dia seguinte, porque ele adormece na casa do Antônio Claro, ele dorme com a esposa dele, e quando ele acorda, ele descobre pelo jornal que aconteceu esse acidente e ele percebe que as duas pessoas estão mortas. Ele começa a ficar muito preocupado porque, apesar da perda, aliás, além da perda que ele teve, é a figura dele que está morrendo, né? Foi divulgado que era um professor de história chamado Tertuliano Máximo Afonso, então ele de alguma forma deixou de existir. Ele faleceu para o resto do mundo, para a escola, para o trabalho, para a família dele. A mãe dele vem do interior para visitar a cidade onde ele mora, porque como ele faleceu, então ela tem que estar lá para poder velar o corpo e se despedir do filho. E ele começa a sentir uma culpa muito grande por esse motivo, principalmente por conta da mãe. E também por conta da Maria da Paz, né? Porque a perda dela, ele acaba se responsabilizando porque ele foi complacente com aquilo que houve. O fato é que depois ele acaba encontrando a mãe, ele explica a situação para ela, que ele não morreu, que ele está vivo e quem faleceu foi essa pessoa que era idêntica a ele. E acontece um outro fato muito importante, que é a esposa do Antônio Claro, né? A viúva do ator, ela em conversa com o próprio Tertuliano, os dois acordam de que ele agora pode ficar com a função, né, com o papel que era do Antônio Claro na história, né, na vida. Porque ele agora não pode mais ser professor, porque ele faleceu para a escola, ele faleceu para o Estado e para o governo, né, para instâncias maiores. E ele agora tem que assumir uma outra função, tem que fazer uma outra coisa. Ele aceita a proposta da Ellen de ficar lá e assumir o papel que era do Antônio Claro. E nesse momento a história já está arrumando para o final, e é quando finalmente aquela ligação retorna, né? A ligação que eu falei que era feita durante o início da história e que também era muito similar ao discurso que o Tertuliano tinha com o Antônio Claro lá no começo. E uma pessoa aparece no telefone ligando e dizendo exatamente o que o Tertuliano falou lá no início, que ele é uma pessoa que se parece muito com o Antônio Claro, com o ator, e que ele quer se encontrar com esse ator. Só que agora o ator não é mais o Antônio Claro, o ator é o Tertuliano Máximo Afonso, ou seja, o que era o duplo e o interessado no início de encontrá-lo. Então há novamente essa inversão de papéis. O Tertuliano acaba assumindo realmente a função e a vida desse cara, desse ator, e agora ele tem que lidar com outro duplo que aparece no final da história. E o desfecho é fantástico, é incrível o que o Saramago fez. Eu realmente gostei muito da maneira como ele acaba. O livro inteiro é maravilhoso, os diálogos são sensacionais, assim, ele tem uma capacidade muito grande de criar um poder de imersão imediata. Você tem uma dificuldade inicial para lidar com a história dele, que às vezes é um pouco difícil de entender, mas depois que você capta aquilo, a história ela deslancha de maneira muito fácil. Mas depois que você tem a imersão completa, as páginas voam. E como eu falei, os diálogos são um ponto assim, muito interessante. Muitas vezes eu acabava lendo em voz alta porque eu gostava muito de até criar um tom de voz para esses personagens, uma entonação mais forte, uma entonação um pouco mais complacente, mais passiva mesmo, como o próprio Tertuliano era no início. E isso deixava a história muito mais sinestésica para mim, porque eu não estava só lendo, eu estava escutando também o que aquelas pessoas estavam falando. Uma outra coisa interessante que eu não citei é uma personagem que é incrível, que seria o senso comum. Me lembrou um pouco as conversas da Morte e da Gadana no Intermitências da Morte, porque nessa história, enquanto o Tertuliano ele está encarando essa situação de encontrar um duplicado, ele encontra depois o ator e ele vai entrar na vida desse cara, os problemas que ele tem com a mãe, com relação à existência dele, enfim. Sempre o senso comum ele está presente, ele conversa com o Tertuliano, né? Há um diálogo exato, né? Você consegue ver o Tertuliano conversando diretamente com o que seria o senso comum. E ele tem assim, umas tiradas fantásticas. Eu acho que talvez seria um personagem mais interessante para mim, junto com o próprio Tertuliano, mas muitas vezes ele acaba ganhando um papel maior, uma importância maior na história, porque é incrível realmente o que o Saramago consegue fazer com uma coisa assim tão abstrata que seria o senso comum. Bom, vamos falar do filme agora. Ele foi adaptado em 2013 pelo Denis Villeneuve, um diretor franco-canadense, que é mais conhecido hoje por ter feito e dirigido os filmes A Chegada, que até concorreu ao Oscar alguns anos atrás,
e também, mais recente, o Blade Runner 2049, que foi um filme que eu gostei muito. O A Chegada também eu achei maravilhoso. Mas nesse filme ele vai dirigir então essa história, que ela é escrita e roteirizada por um espanhol chamado Javier Gulón, que eu não conhecia, e ele sim realmente tem um histórico bem assim alternativo. Ele não tem muitos filmes renomados ou conhecidos do grande público, mas vamos então à história do filme. Nesse filme a gente vai ter agora o Adam Bell, que é o professor de história, e ele tem essa vida também muito parada na universidade. Aparentemente é uma universidade que ele ensina, não é uma escola de segundo grau. E assistindo um filme indicado por um colega de trabalho, ele acaba encontrando um ator que também se parece muito com ele. Isso deixa ele muito intrigado. Ele também, assim como no caso do livro, vai procurar com mais cuidado, com mais ênfase a vida desse ator, e ele acaba de fato encontrando ele. Só que no caso, ele entra em contato por telefone, mas o ator ele não se interessa nem um pouco por ele. Ele acaba não dando relativa importância para aquilo, e na verdade é a esposa dele quem vai atrás, porque ela fica muito intrigada com aquilo. Ela vai até a escola, até a faculdade no caso, e ela de fato fica surpresa, e ela fica muito até assustada com a semelhança dos dois. E vai ser ela que vai meio que aproximar esses dois personagens, que vão de fato se deparar, vão se confrontar, e há sim uma conotação de embate, né, de duelo entre os dois, coisa que não acontece no livro. O personagem do ator no filme, ele tem uma posição e uma função muito sexualizada, muito imponente. Ele é um cara rico, ele é um cara muito seguro de si. Ele tem problemas com a esposa por conta de traição antiga, que isso fica bem explícito na história, que a relação deles não é tão confiável, não é tão firme por conta dessa traição dele. E o professor, o Adam Bell, ele é o extremo oposto. Ele é cabisbaixo, ele tem os ombros arqueados, ele é visivelmente uma pessoa inferior a esse ator. Isso fica muito claro em todo momento do filme. Em um dado momento, a busca do professor ela vai cessar, porque ele já fica satisfeito com o que ele encontrou até então, e o ator ele começa a investigar obsessivamente a vida do professor. Então seria o contrário, o oposto do que acontece no livro. Se no livro era o próprio professor que ficava insistentemente, incisivamente procurando saber quem que era aquele duplicado, no filme é o ator quem toma essa função, é ele quem faz isso acontecer, e ele fica investigando, literalmente observando a vida do professor de longe, até a hora em que ele encontra também a namorada desse professor, e ele propõe que seja feito essa troca, né, de que ele passe uma noite com ela, enquanto o professor fica assumindo a função dele, assumindo o papel dele. Ou nem isso, que ele fica apenas em casa enquanto o ator vai se encontrar com a esposa do Adam Bell. O que acontece aqui na volta também, há uma discussão muito grande entre os dois personagens, do ator e da namorada do professor, porque ela percebe que tem uma mancha, uma marca de aliança no dedo dele, que o Tertuliano não tinha, aliás, que o Adam Bell não tinha, e os dois brigando dentro do carro acabam se chocando com uma coluna debaixo de um túnel, e os dois morrem na hora. Nesse mesmo momento, o Adam Bell já está na casa, que seria do ator. Ele está conversando com com a esposa atual desse ator, e ela aparentemente não percebe o que está acontecendo, ela não nota que aquele não é o marido dela. Os dois conversando, ela está grávida, ela já está com quase 9 meses, já está quase tendo filho, e quando ela está conversando com ele, ela entra no quarto, e ele vai atrás, e quando ele pergunta algo e ela não responde, ele se depara com uma tarântula gigantesca olhando para ele, e de maneira assim muito acuada, muito amedrontada, e o filme simplesmente acaba aí. Ele não tem um fechamento tão redondinho como que acontece no livro. Bom, então assim, essa seria a história do filme. É interessante também notar que o filme ele trabalha muito bem com algumas dicotomias, como o escuro e o claro, como a sombra e a luz. Fica perceptível durante várias cenas do filme em que há esse joguinho entre a luz e a sombra. Muitas vezes você vai ter personagens num corte assim central, e uma luz muito forte vindo aqui de um lado e a sombra durante todo o entorno dele, ou o contrário, né? Um ambiente muito, muito claro e alguma brecha de escuridão ali aparente.
E isso é interessante porque eu acho que remete muito à disparidade entre um e outro no filme, né? Coisa que não acontece no livro. No filme também é utilizado um recurso que as imagens externas do filme, elas têm um filtro muito pálido, como se aquilo meio que tirasse a vida, tirasse a força daquelas cenas, porque quando as cores são atenuadas, a gente percebe que há uma perda também de intensidade no que está acontecendo ali. E outra coisa importante que eu percebi é que no filme a gente tem outra questão também de diferenciação entre o velho e o novo, né? Entre o antigo e o moderno. Você consegue perceber, por exemplo, que o professor no filme ele usa um relógio muito antigo, um telefone muito antigo, mas alguns prédios onde ele passa são prédios assim, extremamente modernos, são prédios tipo assim, sei lá, coisas do Japão, assim, de última tecnologia, enquanto que o carro dele é um automóvel muito antigo, modelo antigo, uma coisa bem retrógrada. Eu particularmente não gostei muito do que eu encontrei na adaptação. Eu já havia assistido ela alguns anos atrás, mas eu não recordava nada, a não ser da questão das tarântulas, que eu até agora não entendo o que significa aquilo. Se alguém souber, por favor, me dá uma informação, me dá uma luz lá embaixo. Mas eu tenho problemas seríssimos com o roteiro dessa história. Eu acho que esse cara dificilmente leu esse livro, ele deve ter, sei lá, alguns resumos ele usou para poder criar a adaptação dele, mas não gostei do que ele fez. É um filme muito curto, desnecessariamente curto, dava para ele ter feito mais coisa, e eu tenho entraves muito fortes com isso, né? Eu de fato não cheguei nem a dar uma pontuação positiva para ele. Eu não vejo coisas muito boas nessa adaptação, com exceção talvez da direção e da fotografia, mas de resto é extremamente descartável. Eu acho que não caberia nem como ter uma responsabilidade, um peso de ser uma adaptação de uma obra do Saramago. O próprio título, eu fiquei me questionando, né? Enemy, né? O título do livro é O Homem Duplicado. Eu procurei também como seria o título dele, do livro, nos Estados Unidos e no Canadá, e tá como Double, né? E o filme se chama Enemy. Os dois não são inimigos, né? Que aí, comparando agora o livro com o filme, tem algumas coisas que eu acho importante ressaltar, como por exemplo, no livro a gente não tem essa diferença de peso entre um personagem e outro, né? Os dois estão no mesmo patamar. Não é porque um é ator, como acontece no filme, e outro professor, que eles vão ter uma personalidade que está levando em consideração também o valor financeiro, a vida que ele leva, o estilo de vida que ele tem. Porque o ator no filme, ele tem uma residência no prédio de luxo, ele tem coisas de última geração na cozinha dele, ele tem uma moto super possante e coisas do tipo, e ele tem realmente esse poder assim de ter uma firmeza maior, ele tem como se o peito mais inflado, o próprio cabelo dele é passado assim para trás de maneira que ele deixa o rosto mais evidente. Então ele passa uma imagem de imponência, de força muito grande. Já o professor no filme é o contrário, né? O cabelo dele está no rosto, encobrindo a feição dele, a expressão que ele está passando. Ele fica o tempo todo com os ombros arqueados. Ele tem assim uma figura muito subjugada àquela do outro personagem, do ator. Já no livro não, os dois estão no mesmo patamar, né? O professor e o ator, eles têm ali uma igualdade de posicionamento, né? Os dois conseguem ser muito firmes um com o outro, os dois conseguem dialogar muito bem um com o outro, e isso não é sentido no filme, né? No filme há essa disparidade que eu realmente não gostei, não entendi por que aconteceu aquilo. O filme também acaba perdendo muito em qualidade com relação à própria história do Saramago, porque ele tem algumas limitações, como por exemplo a perda dos diálogos do senso comum. Ele tem o papel da mãe do Tertuliano, é muito pequeno no filme, e ela era fundamental na história do livro. Então essas retiradas, esses personagens que não existem porque a ferramenta cinema ou a adaptação não foi possível transpor essa mensagem, eu acredito que até ficaria meio estranho mesmo colocar o senso comum de maneira visível. Eu acho que não daria, por isso eu acabo preferindo o livro, sem sombra de dúvidas. Eu acho que o Saramago conseguiu desenvolver aquilo muito bem, aquela história ela está muito bem mastigada, ela parece um thriller muitas vezes, você não consegue largar o livro, você quer saber o que acontece na sequência. Isso acaba instigando você mais a conhecer aqueles personagens, e o final, como eu falei, é um arremate perfeito e deixa você com uma angústia muito grande, porque você sente o receio que ele tem, o medo que ele tem por estar ocupando a vida de outro, né? Quando o ator morre e ele vai para a casa do cara,
e acaba assumindo essa posição. Você sente realmente a dor da perda da identidade dele, porque ele deixa de ser a pessoa que ele era, deixa de ser o professor e ter a profissão que ele tinha, e acaba tendo que tomar um novo rumo na vida, porque ele não é mais quem ele era, ele agora é outra pessoa. E de repente aparece um terceiro, né, para poder ameaçar agora essa vida que é nova para ele. Então eu achei esse final incrível, sensacional. O Saramago mais uma vez conseguiu me surpreender positivamente, e o filme realmente eu deixo para depois. Agora eu quero saber de você, me diz aí embaixo o que é que você achou, né? Algumas pessoas talvez só tenham lido o livro ou então só tenham assistido ao filme. Mas para quem viu os dois, me diz lá embaixo o que é que você prefere, se o filme ou o livro. A gente pode continuar a conversar sobre isso lá embaixo ou nas redes sociais que estão no box da descrição. Convido também vocês a participar do livro do próximo mês, que vai ser Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino. E depois a gente vai assistir o filme que tem o mesmo título. E agora me fugiu o nome do diretor, mas é um filme bem fácil de achar, um filme nacional com a Camila Pitanga. Eu acho que, pelo menos a capa, algumas pessoas já devem ter visto. Se você viu até aqui, muito obrigado, né? As pessoas que me acompanharam também aqui no projeto, nesse primeiro mês, muito obrigado pela participação de vocês. Eu já conversei com algumas no Instagram, até por e-mail, e a gente pode então continuar essa discussão lá embaixo. Obrigado por ter assistido, dá uma avaliada no vídeo e até mais.